Vai já na sua 10ª edição e todos os anos reúne em Fátima algumas dezenas de participantes. Desta vez foram 130 representantes de diversos quadrantes do saber. Nós temos pessoas que são formadas em psicologia, em medicina, em enologia, pessoas formadas em arqueologia, conservação e restauro, na área da história, obviamente, na área das ciências religiosas, na teologia. Portanto, há uma capacidade de Fátima atrair o olhar de muitas pessoas que se interessam por este episódio histórico que tem mais já de 100 anos e que brota de um lugar que não completamente ignorado há cerca de um século e que atingiu uma escala que é a escala não apenas de uma região nem de um país, mas é uma escala universal, com todas as ramificações que tem à Igreja e ao mundo. Há 10 anos que o Santuário promove esta semana que quer aprofundar o conhecimento em torno do fenómeno de fé que Fátima representa. E que foi uma aposta do Santuário de Fátima em fazer chegar a investigação que fazemos dentro do Departamento de Estudos sobre o fenómeno de Fátima, a partir das fontes que estão no nosso arquivo e noutros arquivos, obviamente, integrando a reflexão e a investigação que fazem os membros deste departamento, mas também solicitando a outros investigadores que inscrevam esta temática nos seus calendários de investigação e, portanto, tragam também o seu olhar, que é um olhar diversificado, porque são de diferentes academias, diferentes unidades de investigação, diferentes universidades, diferentes áreas, inclusivamente também, para abordarem este fenómeno. Um dos temas em análise foi desta vez a relação dos Papas e Fátima, uma proximidade que se aprofunda desde a ocorrência dos acontecimentos da Cova da Iria. Porém, a interpretação que João Paulo II faz do atentado que sofreu em 1981 relançou a atenção da Igreja em relação a Fátima. Os pastorinhos em 1917, que não se percebia o que era aquilo, e que só se tornou mais evidente quando a irmã Lúcia recebeu a notícia de que o Papa estava entre a vida e a morte naquele dia, e aí percebeu que era isso que eles tinham visto, mas e foi o Ratzinger depois mais tarde que explicou, quando se publicou a mensagem, foi uma força de bem que brota de Fátima desde as aparições, que foi capaz de desviar a bala, essa mão materna que desviou a bala, segundo a expressão do próprio Papa João Paulo II, essa mão é sustentada por milhões e milhões de fiéis que, na sua simplicidade, como aos pastorinhos, disseram que sim. E isso salvou a vida do Papa. A divulgação do terceiro segredo lança um novo entendimento da relação da Igreja com Fátima num mundo marcado pela violência. A força de Fátima não está só reduzida ao atentado, uma das coisas era o atentado, mas depois, como o Papa Bento XVI disse a seguir, é uma profecia do sofrimento do Papa e da Igreja, e isso infelizmente continuará sempre, porque a Igreja está no meio do mundo e haverá sempre sofrimentos. Na altura até o Papa Bento XVI, eu creio que a pensar na questão dos abusos disse, e muitas vezes o ataque ao Papa e à Igreja vem do lado de dentro da Igreja e não de fora. Por isso é profundamente atual, porque apela à conversão e à liberdade de cada um de aderir aos pedidos de Nossa Senhora. Portanto, eu acho que claro que os Papas vêm cá, e depois o Francisco veio cá no centenário para canonizar os pastorinhos, e depois veio cá na JMJ, e esperemos que Leão XIV também venha. A história e o fenómeno de fé que Fátima significa é sempre uma realidade atual e muito próxima da circunstância de cada tempo. Também tem a ver com as circunstâncias mundiais e com o que se passa no mundo e com o perigo da guerra, e infelizmente continua atual, com a necessidade de se consagrar o mundo segundo pediu Nossa Senhora ao seu Imaculado Coração, e as tentativas imensas que os vários Papas fizeram para conseguir a paz no mundo e o fim da guerra, e como isso também deriva da liberdade de cada um, e isso é um percurso fascinante e que até culminou, diria, no pontificado do Papa Francisco, quando ele no dia 25 de março do ano 2022 renovou a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Destino de peregrinação desde as primeiras aparições, a Cova da Iria tem sido sempre um indicador social e histórico da forma como as gerações integram a fé. Alfredo Teixeira, que também participou neste curso de verão, destaca a capacidade de adaptação que Fátima foi evidenciando perante as culturas de peregrinação ao longo do século XX. Diríamos que Fátima dialoga, por um lado, com algumas tradições populares ligadas à romaria, à promessa, esta prática de
da intercessão e da dádiva que envolve não só a relação dos crentes com Deus, mas também com figuras tutelares como os santos, e neste caso Maria. Mas de facto, em todo o caso, essa peregrinação foi conhecendo rostos diferentes ao longo da história, e talvez a marca mais importante seja essa plasticidade, essa capacidade de Fátima ir respondendo aos diferentes, enfim, no fundo, às diferentes expectativas de peregrinos, mas também aos diferentes modos como o peregrino desenvolve a sua experiência de peregrinação. Para este investigador, os últimos tempos têm revelado o emergir de uma nova tendência de viver o ato de peregrinar. Eu diria que tem crescido as formas talvez mais comunitárias de peregrinação, mais grupais, onde essa experiência de caminho é vivida também no quadro de uma forte comunhão com um grupo. E isso tem sido um traço que se tem distinguido nos últimos tempos. Um curso que é também um contributo para que se possa amadurecer na fé e na leitura cristã de Fátima e da realidade humana. Para nós foi uma surpresa inicial, quando iniciámos esta iniciativa dos cursos de verão, a grande adesão que teve. E porquê? Porque esta não era uma atividade indiferenciada, esta era uma atividade que se pretendia, ou que pretendia apresentar leituras pluridisciplinares de Fátima, sobretudo para quem tem interesse em aprofundar a mensagem, para investigadores, portanto, com um horizonte muito específico. A verdade é que a receptividade foi grande, desde o primeiro momento, e é isso que justifica a longevidade já de uma 10ª edição. Esta 10ª edição tem esta particularidade de tentar fazer um pouco a síntese de Fátima na sua história, na sua mensagem, nos seus diversos aspectos. Será sempre um esforço de síntese inacabado, incompleto, sempre um esforço de síntese que visa olhar mais longe. Eu estou convencido que também esta adesão numerosa da 10ª edição nos diz que temos de continuar com esta iniciativa e continuar com este aprofundamento de Fátima e do estudo de Fátima. Haver sistematicamente cursos que aprofundem as várias facetas da mensagem, da reação a nível dos desafios mundiais, a reação dos papas e não só, e até dos próprios atitudes de santidade dos pastorinhos, tudo isso são vertentes que ajudam a crescer na fé, portanto acho muito positivo. O Santuário vai mais longe e quer com este curso possibilitar um espaço livre de pensamento e de conhecimento em torno de uma realidade incontornável no plano da fé, mas também da análise social e política. Nós sabemos que este fenómeno é um fenómeno que interessa a milhares e milhares e milhares de pessoas, não apenas na atualidade, mas logo à nascença, logo em 1917. E aquilo que pretendemos é perceber quais são as intenções dessas pessoas, como é que elas se sentem, o fenómeno da peregrinação, mas também o fenómeno que coloca Fátima entre as aparições mais políticas que a Igreja reconhece, o fenómeno de um santuário que se constrói com os cuidados da arte e como é que isso influencia a forma de pensar. Ora, estes formandos vão levar daqui ferramentas que os ajudam a perceber o que é Fátima, também a partir do estudo, a partir da investigação. No futuro, espera-se que uma parte significativa das reflexões destas 10 edições possa ser condensada numa publicação sobre a fenomenologia das aparições. Nós temos tido o contributo de muito investigadores de grande qualidade que fizeram já esse trabalho, um trabalho sobre Fátima, um trabalho de averiguação e investigação e que nós queremos valorizar, isto é, desejamos fundamentalmente que não se perca. Recordo que no programa do dia de ontem estava previsto, por exemplo, a publicação de um livro sobre precisamente a forma como Fátima tem um impacto na literatura nacional. Também isso cresceu, também aquilo que é o conteúdo desse livro cresceu em edições anteriores deste curso de verão. E, portanto, é apenas um exemplo deste trabalho que se vai fazendo, que é particularmente importante para o Santuário, tudo o que seja investigação sobre o fenómeno Fátima, a sua história, a sua mensagem, os seus diversos aspectos, nos enriquece e enriquece o conhecimento deste fenómeno. Atendendo a esta intenção, a temática este ano, em reflexão, foi precisamente que capítulos para a história de Fátima, a gênese de uma publicação.